Meus irmãos, continuemos. Eu quero convidá-los nesse instante a que abram suas Bíblias. Continuaremos então a exposição do Evangelho de Marcos. Eu quero convidá-los então que abram suas Bíblias lá em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Já encerrando então hoje o capítulo 12 de Marcos, mas antes da leitura do texto, eu quero introduzir com algumas informações que elas são importantes e que dizem respeito ao contexto em que este fato acontece, porque isso traz para a nossa mente, para o nosso coração, uma clareza para a gente entender em que contexto essas coisas aconteceram e percebermos então a instrução, o ensino, a demonstração, a exortação do Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto. Lembremos que Jesus, ele está em Jerusalém, portanto é a última caminhada de Jesus e agora ele está em Jerusalém. Era a última semana, naturalmente, Jesus participando de todo o acontecimento da Páscoa naquela última semana. Uma coisa que nos chama a atenção quando você lê o texto é que a multidão, ela estava vidrada em Jesus. Os ensinos de Jesus faziam uma diferença extraordinária e eles estavam vidrados no ensino de Jesus. Mas como não bastasse a multidão, os líderes, como foram os confrontos, as dificuldades que eles enfrentaram, que antecede esse texto que nós vamos ler, mas Jesus, observando o texto, Jesus, ele sobressai a todos esses líderes, inclusive aqueles que estavam no templo naquele instante. E Jesus, no entanto, não poderia deixar algo tão importante passar desapercebido, que era aquele momento para que ele pudesse trazer ao coração dos discípulos uma verdade para mostrar o quanto o líder, aquela liderança, os fariseus, os saduceus, os líderes da lei, eles estavam vivendo uma liderança extremamente orgulhosa, diante do seu potencial, inclusive de status financeiros, que a maioria deles tinha. E era aquele momento de culto que Jesus está a observar. E a gente vai olhar que esse texto, a ideia principal desse texto que nós vamos ler, é falando da doação bíblica, que é um ato voluntário, que na verdade ele flui de um coração extremamente agradecido ao Senhor, e que envolve dar de si mesmo e de tudo o que se tem, e é isso que eu quero observar com os irmãos. Vamos à leitura do texto, por favor, e eu queria que você lesse comigo esse texto, de repente compartilhando sua Bíblia com alguém que seja próximo, porventura não tem. Leamos então, ou acompanhando aqui, no telão, que a nossa equipe aí tem tido o zelo aí também de projetar. Leamos então juntos. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Pai querido,
Deus de infinita graça e misericórdia, desejamos, ó Deus, mais uma vez, que a Tua palavra livremente, ó Deus, ecoe o coração de cada pessoa, ó Deus, que nos ouve neste momento. Que o Espírito Santo do Senhor aplique esta verdade, ó Deus, à nossa vida, a começar em mim, a cada um daqueles, ó Deus, que temem e submetem ao Teu nome, para que a Tua palavra, ó Deus, saia nessa noite, após a sua exposição, ó Deus, saia poderosamente aplicável ao coração de cada um, porque é o Senhor que aplica esta verdade. É o Espírito Santo do Senhor que atua e convence-nos dos nossos erros, das nossas falhas, portanto, dos nossos pecados que ofendem ao Senhor. Deus, nós queremos pedir, venha nos instruir para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que podemos aprender com o Deus Filho sobre este assunto? Marcos, então, ele faz a questão de informar: Jesus está ensinando no templo. Mateus nos informa um texto correlato a este, que estavam presentes também naquele momento os fariseus, e ainda, com certeza, uma grande multidão que ouvia Jesus Cristo com muito prazer. E ali ele imprime, na verdade, os seus últimos ensinos aos seus discípulos e aos seus circunstantes. E uma coisa que nos chama a atenção aqui no texto é que os olhos de Jesus estavam fitos nas pessoas naquele momento de culto. Jesus não estava acusando, mas constatando no coração de muitos aquilo que na verdade estava oculto à vida das pessoas, aos olhos das pessoas que estavam naquele momento cultuando no templo de Jerusalém. E diante das advertências que na verdade Jesus traz quanto aos líderes que surrupiavam as viúvas e as deixava, como diz o ditado, com uma mão na frente e outra atrás, agora ele revela a verdade que, na verdade, se não fosse a demonstração plena da sua divindade e humanidade, aquela verdade passaria em branco e, portanto, Jesus a revela de forma muito clara para os seus discípulos. Vamos então ao episódio e eu quero que você acompanhe comigo sobre esse tema, uma generosidade que revela fé. Você que tem seu boletim, no verso do boletim você pode acompanhar os pontos que queremos destacar aqui nesse texto. E a primeira coisa que queremos destacar aqui neste episódio, na ótica de Jesus, é que Jesus, ele observa as ações das pessoas. Jesus observa as ações das pessoas. E é isso que o verso 41 coloca para nós. Jesus está sentado diante do gasofilácio, ou seja, ele conseguia olhar e observar o gasofilácio, porque os gasofilácios eram vários, em torno de 12 ou 13 gasofilácios que eram colocados no pátio, que era chamado Pátio das Mulheres, ou até onde as mulheres poderiam estar, então todos poderiam ofertar, tá? E Jesus estava localizado num lugar que ele conseguia observar, então, aqueles que ofertavam, aqueles que dizimavam, aqueles que traziam, então, as suas ofertas, os seus dízimos à casa do tesouro. E é interessante observar que Jesus, ele não estava apenas no templo, quem sabe voando, mas ele estava a observar as pessoas, o comportamento das pessoas. Ele observava atentamente para ver como se trazia então as ofertas. Jesus não estava atento apenas ao bolso das pessoas, mas ele estava sobretudo atento ao coração das pessoas que estavam indo para aquela adoração, para entender como estava na verdade a sua motivação, qual era a razão da sua oferta, como estava a motivação por dentro, a procedência desta oferta, que sentido tinha isso para a sua vida e, naturalmente, para aqueles a quem eles diziam que estavam ofertando, que era, então, para Deus. Daniel, aqui falando a respeito deste assunto, desse texto, inclusive, ele diz que a piedade simples desta viúva pobre contrasta fortemente com a ambição egocêntrica dos escribas. Ela também deve ser contrastada com o jovem rico,
que amava o dinheiro mais do que a Deus. E é interessante que no texto anterior, Jesus vai exatamente censurar os escribas e fariseus, porque eles faziam longas orações para se justificar quanto ao fato de que eles tiravam das viúvas aquilo que lhes pertencia. E aqui Jesus vai trazer exatamente a figura de uma mulher, uma viúva, uma pessoa totalmente dependente, lembrando que culturalmente nesse tempo, os homens que eram totalmente o provedor, as mulheres não tinham outras atividades, e quando a mulher ficava viúva, ela tinha uma dificuldade enorme para a sua sobrevivência, por isso a Escritura orienta quanto ao cuidado para com elas. Jesus observa as ações das pessoas, e eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. E alguns textos da Escritura que eu queria apenas relembrar para nós, eu tenho certeza que a grande maioria aqui os conhece, mas muitas vezes nós esquecemos das verdades que encontram nesses textos. O livro de Samuel, quando o Senhor diz a Samuel que era para ele então escolher um rei, porque o povo estava pedindo um rei, e então Samuel começa a procurar exatamente aquele que Deus tinha para ser o rei. E o texto então nos registra assim, o Senhor dizendo para Samuel, quanto àquele que ele deveria escolher, diz, olha, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus enxerga o coração lá dentro. Provérbios 15 vai nos dizer que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Mas ainda o texto de Hebreus capítulo 4, 13, a Escritura vai nos dizer que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, Deus vê todas as coisas. Ainda a Escritura no texto de Provérbios 5, 21 vai estar nos dizendo, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. O profeta Jeremias não deixou em branco também essa verdade quando ele diz, os meus olhos veem todos os seus caminhos, diz o Senhor, eles não estão escondidos de mim, nem sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Mas o grande rei Davi não deixou isso também para trás, e ele expressou então conforme o Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, tu sabes todas as coisas, todas as coisas. Precisamos lembrar esta verdade, meus irmãos. Jesus, ele observa as nossas ações. Jesus não apenas observa aqueles que trazem ao gasofilácio em espécie, mas Jesus observa aqueles que o fazem de outras formas, que não expressa aquilo de fato que procede do coração. Deus vê todas as coisas. E uma coisa que nós somos chamados a atenção pela Escritura, que Deus, ele é o juiz dos órfãos e das viúvas, conforme o salmista, no Salmo 68, versículo 5, nos expressa. Deus tem um cuidado, uma proteção com os vulneráveis, com aqueles que não têm ninguém por eles. Meus amados, algumas verdades eu quero então trazer aqui para a nossa aplicação, lembrando que Jesus observa as nossas ações. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, nos diz que o Senhor Jesus anda no meio da igreja, isto é, Ele é onipresente, isto é, Ele está presente em toda parte. Há um cântico que volta e meia nós cantamos, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, Deus está, portanto, presente. Portanto, Jesus manifesta a sua divindade naquele instante, quando ele lê o coração daqueles homens, entende o coração daqueles homens. E João está dizendo assim, o Senhor anda no meio da igreja.
O texto de Apocalipse, ainda no capítulo 2, quando o Senhor então fala a João: João, que você vê, escreve e manda às 7 igrejas. E há uma expressão aqui comum em todas as na carta que, na introdução das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A expressão: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Alguns o Senhor diz: muito bem, eu conheço as obras de vocês, maravilha. Para outros dizer assim: olha, eu conheço, mas eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então Deus conhece as intenções do nosso coração. Jesus conhece aqueles que se firmam nas suas condições financeiras, e Jesus lhes adverte então: a sua condição de status financeiros não lhe garante nada, nada, nada. O que Jesus pode revelar do nosso coração nesse momento de adoração? Se Deus colocasse uma tela na sua frente e lhe dissesse o que Ele revela, de repente nós ficaríamos assustados, porque Ele conhece o nosso coração. Meus irmãos, e como o Senhor conhece, Ele sabe como estamos adorando, se de verdade ou não, se temos sido falsos ou não, se a nossa espiritualidade está sendo verdadeira ou não, se o nosso culto é um culto de fato ou apenas uma reunião de corpo presencial. Deus conhece o nosso coração. Já temos expressado o texto de Hebreus capítulo 4, 13, e eu quero refrisar aqui: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. Meus irmãos, qual a solução quando nós nos encontramos em uma condição que eu digo assim: eu estou mal diante do Senhor? O Senhor está vendo o meu coração e Ele sabe como eu estou. Há uma alternativa, há uma solução. Não está de tudo perdido, porque o Senhor revela o nosso pecado. Eu preciso confessá-lo. E é isso que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 23, 13. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. É isso que Deus quer ouvir de nós. A sinceridade do nosso coração, em confessar o nosso pecado e dizer: Senhor, eu reconheço que eu estou mal. Eu estou na casa do Senhor para te adorar, mas eu não tenho te adorado de fato. Não só nas minhas ofertas, nos meus dízimos, nas minhas contribuições, mas em N coisas eu não tenho adorado o Senhor como eu deveria fazê-lo. E o Senhor vê todas as coisas. Nós precisamos pedir: Senhor, nos perdoe, me perdoe, me ajude. Eu preciso ser um adorador diferente, de acordo com os princípios do Senhor. Jesus observa as ações das pessoas. Mas em segundo lugar, irmãos, falando dessa generosidade que revela a fé, Jesus não se impressiona com valores altos. Jesus não se impressiona com valores altos. Nós encontramos isso a partir da parte B do versículo 41. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, então, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. E esse é o ponto central aqui, observando esse texto. Jesus não se comove com valores altos que foram depositados no gasofilácio, mas destaca essas 2 moedas desta mulher. O que significa esse quadrante aqui que o texto fala? É o correspondente a um quadrante. Segundo os pesquisadores, esse valor corresponderia hoje a 1,64 avos de um dia de trabalho. Então, de acordo com a conta que você fizer, eu fiz uma conta que daria o equivalente hoje a R$ 4,70. Era o que essa mulher tinha. Eram essas moedas que correspondiam a esse valor. O que você compra com R$ 4,70? Você não compra 1 quilo de arroz? Você compra 2 pãezinhos, ou 3, depende de onde você compra.
O que era isso para a vida desta mulher? O que representava isso para a vida desta viúva, que não estava esperando o salário do seu marido no fim do dia e nem no final do mês? Não podia contar com nada disso. Nós nos impressionamos com muita facilidade com os valores, mas Jesus não se empolga, não se comove um instante sequer com os números altos dos valores depositados por aqueles ricos. Jesus, ele inverte os nossos conceitos, que muitas vezes afirmamos que quanto maior é melhor, e muitas vezes agimos erradamente dizendo assim, olha, vamos dar com vistas a receber, quanto mais eu dou, mais então eu recebo, é uma moeda de troca que se faz então. Certo autor diz que alguns dão muito porque têm muito, mas alguns dão tudo, embora tenham pouco. E esse é o caso desta viúva. Meus irmãos, na verdade, disse Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, a questão não é o quanto damos, mas é o quanto nós retemos. A questão não é a porção que damos, mas é a proporção relativa ao que temos. Os ricos deram as sobras, mas a viúva deu a oferta sacrificial. Não havia nada de errado em dar as grandes quantidades. O que a Bíblia menciona aqui, algumas pessoas possuíam grandes valores, como por exemplo Barnabé. Nós encontramos no Novo Testamento, Barnabé vendeu uma propriedade e deu tudo para o Senhor, quando depositou aos pés dos apóstolos para que pudesse cuidar do ministério, da vida das pessoas também. O que Marcos nos informa, meus irmãos, é que Jesus se importa mesmo com o coração do doador, com suas motivações, ou seja, com as intenções que estão por trás dos valores, daquilo que fizemos ou daquilo que fazemos. As moedas da viúva eram literalmente minúsculas, R$ 4,70 no nosso valor de hoje, aproximadamente. O que aquela viúva fez? Era tão importante e digno de nota, que Jesus coloca isso aqui em caixa alta, e ele chama os discípulos para uma reunião. É interessante, você olha o texto que Jesus chama os seus discípulos, o versículo 43 diz, e chamando os seus discípulos disse, Jesus convoca uma reunião imediata. Eu preciso trazer uma lição aqui para vocês. Com certeza Jesus não podia perder tempo, e o texto expressa para nós que Jesus então o chama e diz, em verdade vos digo. Essa expressão, ela sempre era usada quando era uma expressão de grande significado, e Jesus queria chamar a atenção por isso. Quando você encontra na Escritura, está assim, em verdade vos digo. Jesus está dizendo assim, isso é extremamente importante. Como dizia o professor da faculdade, isso vai cair na prova. Anota isso aí. Isso é a coisa mais importante. E é isso que Jesus faz aqui. Chama os seus discípulos para dizer para eles, olha, eu quero trazer para vocês aqui um diagnóstico deste momento que eu fiz. E Jesus então diz para eles o que estava acontecendo naquele instante. Ele disse, olha, esta viúva pobre deu mais que todos os ricos que aqui depositaram os seus valores. Nós percebemos que o critério de Jesus é diferente dos nossos, para mensurar, na verdade, a nossa vida cristã, a nossa religiosidade. E é isso que Jesus mostra aqui. Mostra que aquela mulher, ela deu de fato todo o seu sustento. Todo o seu sustento. E eu queria então chamar a sua atenção aqui para algumas aplicações para a nossa vida nesse aspecto. Jesus não se impressiona com valores altos. Duas expressões, um certo autor usa para dizer que a doação sacrificial, ela honra a Cristo, mesmo que a quantia seja pequena.
Em segundo lugar, ele diz que a doação confortável não honra ninguém, mesmo que a quantia seja grande, seja abundante. Na visão de Cristo, meus irmãos, a oferta daquela viúva eram, como disse certo autor, diamantes enormes frente ao que os demais adoradores fizeram. Era a adoração de fato que representava o seu sacrifício pessoal para a obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enquanto uns davam, na verdade, o que sobrava, ela deu o que possuía, isso que diz o texto, todo o seu sustento, tudo aquilo que ela possuía, tudo aquilo que ela tinha. Por que ela fez isso? Ela tinha certeza, e ela confiava de que Deus era fiel. Exatamente na fidelidade de Deus ela confiava, e ela poderia esperar que Deus podia suprir toda a sua necessidade. Se ela continuasse com aquelas duas ofertas, ela continuava a passar fome. Mas como ela confiou plenamente na provisão de Deus, ela então entrega para Deus, porque ela sabia que ela só podia esperar de fato de Deus, porque aqueles líderes religiosos estavam pensando apenas em si mesmos. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina a trazer ao Senhor as primícias de toda a nossa renda, como Provérbios capítulo 3, versículo 9 nos diz. Aquilo que entregamos ao Senhor não deve representar a nossa sobra, como por exemplo o dízimo deve ser as primícias de Deus. Comentando esse texto também, Hernandes Dias Lopes faz questão de frisar aqui um texto dele, abre aspas, ele disse: o dízimo não é oferta, é dízimo. Não damos dízimo, pagamos-lo, ainda que muitas vezes nós não gostamos muito dessa nomenclatura de pagar o dízimo. Retê-lo é roubo, disse ele. O dízimo é o máximo, o dízimo não é o máximo, isso é o mínimo, ou seja, é o mínimo. Não fazemos nenhum favor a Deus quando lhes entregamos, mas a nós mesmos, desfrutando das bênçãos decorrentes da fidelidade generosa do nosso coração. Meus irmãos, retê-lo e administrá-lo também não é o nosso papel. A responsabilidade é de quem Deus incumbiu para isso, para fazê-lo e destinar os seus valores. Meus irmãos, quando olhamos, portanto, para a Escritura, eu e você, nós somos desafiados por Deus a sermos generosos, a confiarmos mais na provisão de Deus e saber que Deus é aquele que nos dá. A oração de Davi, quando ele termina de reunir tudo aquilo que precisava para a construção do templo, que ele não poderia construir, até porque ele ficou muito envolvido com as guerras, e o seu filho Salomão é que haveria de construir o templo, e ele faz então uma oração naquele final, quando tudo está já reunido, ele diz: olha, nós damos porque o Senhor nos deu primeiro. Eu só consigo entregar porque Deus me deu. Eu só consigo dar porque Deus me deu primeiro. Meus irmãos, e em terceiro lugar, lembrando da generosidade como o ato que revela fé na vida desta viúva, a gente vai perceber que o Jesus que observava, ele enaltece o que os homens desprezam. Jesus enaltece aquilo que os homens desprezam. Versículo 44, a parte B do texto. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, o ponto que precisamos enfatizar é: essa viúva pobre deu espontaneamente e com grande generosidade. Ela deu uma certeza de fé. Essa é, na verdade, a causa do porquê Jesus louva com tanta intensidade a vida desta viúva. Quem sabe se não fosse tão ruim fazê-lo naquele contexto, levaria ela a um lugar mais alto e diz: olha, está vendo essa mulher aqui? Essa mulher deu mais do que todos vocês.
mas ele chamou os discípulos e disse a respeito daquele fato que eles também observaram naquele instante. Então Jesus disse aos seus discípulos que aquela viúva deu mais que todos juntos. A sua confiança de fato estava no provedor e não na provisão, porque a provisão ela nem tinha, eram apenas R$ 4,70. Mas o provedor, que era o dono da prata e do ouro, ela estava fito nele. Ela podia confiar de fato que Jesus poderia sustentá-la e dar aquilo que ela precisava, através de mover os corações, abrir os olhos de quem podia, ou lhe dar comida caindo do céu, como sustentou o povo de Deus com maná no deserto. O Senhor valoriza o que os homens desprezam. O Senhor valoriza o que os homens desprezam. Como, por exemplo, na escolha, então, do rei Samuel, Deus, quando dissemos, Deus vê o coração, o homem começa a procurar as aparências. No ministério de Jesus, os adultos desprezavam as crianças, e as crianças queriam ir a Jesus e dizer, olha, tira para lá porque está atrapalhando Jesus. E Jesus disse, não, as crianças importantes dos tais é o reino dos céus. Não desprezemos aquilo que os homens desprezam. E Jesus chama a atenção para isso. Meus irmãos, as coisas de Deus muitas vezes começam pequena, com a fé que um grão de mostarda, a Escritura nos revela que como um grão de mostarda esta fé pode expressar algo extraordinário. A nação de Israel que o Senhor escolheu, não escolheu por ser grande, por ser poderosa, mas Ele quis fazer de uma nação tão pequena, um povo poderoso, e você e eu somos resultado dessa escolha de Deus. Eu quero então lembrar para você e para mim algumas verdades ainda aqui, lembrando que Jesus enaltece o que os homens de fato desprezam. Jesus continua observando aqueles que levam seus valores ao gasofilácio de sua casa. Jesus continua a observar isso. Como era da característica, muitos fariseus não perdiam a oportunidade de se orgulharem na entrega dos seus robustos valores. Levavam sim a casa do tesouro, cumprindo como a Escritura estabelecia, trazei à casa do tesouro todos os seus dízimos, todas as ofertas. O levavam sim, mas levavam para que pudessem então demonstrar o seu orgulho, a sua soberba, e dizer assim, nós estamos trazendo muito, e portanto nós merecemos mais. Meus irmãos, caso você ou eu observemos a nossa vida e encontremos que na verdade temos desprezado aqueles que pouco têm, precisamos voltar para Deus e pedir, Deus, quebra o meu coração, para que eu entenda que de fato muitas vezes aqueles que contribuem pouco fazem por fidelidade, culto ao Senhor, mas quem sabe aqueles que dão muito podem estar fazendo de forma equivocada. Mas não porque dão muito, porque estão fazendo de forma equivocada, mas o nosso coração pode nos enganar. Algumas verdades precisam ser lembradas ao nosso coração. Doações sacrificiais, como dissemos antes, doações sacrificiais honram a Cristo, mesmo que a quantidade seja pequena. E doações confortáveis não honram ninguém, mesmo que quantidades sejam de fato abundantes. Um certo escritor chamado William Kelly, ele disse que o teste da nossa liberalidade não é o que é dado, mas é o que é deixado, é o que nós retemos. Precisamos ser práticos, como disse certo autor, e úteis no que se refere ao dinheiro. E ele diz, qual é o propósito do dinheiro? Qual é o propósito de Deus para o dinheiro? E algumas expressões ele diz. Primeiro, Deus quer nos fazer crescer espiritualmente por meio do crescimento da nossa fé. Ele quer trabalhar isso com nós, quando se trata do nosso dinheiro, da nossa finança. Segundo, ele diz, Deus quer financiar o seu ministério terreno por meio de nós, para a sua glória e para o nosso bem. E ele faz isso por meio, então, do dinheiro.
Terceiro, ele diz: Deus quer unir os cristãos que têm necessidades com aqueles que têm excedentes, juntando o útil ao agradável. Quem tem poder sustentar aqueles que não possuem nada. Mas ele ainda diz: qual é o propósito de Deus para o dinheiro? Na visão dele, Deus quer revelar claramente o seu poder infinito, por meio também das finanças. Deus quer nos ajudar a dar a direção às nossas vidas. E Deus quer cumprir a sua promessa de suprir as nossas necessidades. E Ele vai fazê-lo. Portanto, qual o propósito de Deus com o dinheiro para a nossa vida? Mas Ele ainda expressa depois que muitas vezes nós somos escravos da nossa vida financeira. E quando é que nós nos tornamos escravos da nossa vida financeira? Ele diz: nós fazemos isso quando nós temos mais fé nos bens materiais do que no dono dos bens, que é Deus. Quando coloca qualquer desejo ou motivo acima dos desejos de Deus. Ou quando tem um desejo ardente de enriquecer rapidamente, é sermos escravos da nossa vida financeira. Mas ainda ele diz: quando nós temos que adiar o nosso pagamento das contas vencidas, é porque nós temos sido escravos do nosso dinheiro, da nossa vida financeira. E ele diz: quando não dá a um coração, quando não se dá com um coração disposto e alegre à obra do Senhor, Deus ama quem dá com alegria, conforme 2 Coríntios 9, versículo 7. Meus irmãos, então o que é exatamente a graça de dar? Como essa viúva nos ensina, pela sua vida, pela doação de tudo aquilo que ela tinha, dar os nossos recursos, de fato, para a obra de Deus em gratidão ao Senhor, é um privilégio maravilhoso que Deus nos deu. E é simplesmente dar uma resposta a esta graça abundante que Deus manifestou para conosco, sem que nós merecêssemos, como já cantamos nessa noite. Dar pela graça nos permite, 2 pontos, demonstrar nosso amor e devoção ao Senhor Jesus e à sua igreja. Segundo, reconhecer que tudo o que somos e temos é resultado da graciosidade do Senhor nas nossas vidas. E esse autor ainda diz: dar pela graça nos permite testificar de nossa fé em Deus, que ao darmos a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus, proporcional àquilo que recebemos do Senhor. Mas lembre-se, Ele não apenas vê o que damos, Ele vê o porquê damos. Como está o nosso coração? Este autor diz que na matemática de Deus o que conta não é a quantidade, mas é a fidelidade, a prodigalidade, ou seja, a generosidade do nosso amor. Isto é, o amor que não tem limites. Assim, meus irmãos, entregar ao Senhor é sem dúvida demonstração de fé por meio da nossa generosidade, crendo que o Deus que nos sustentou até aqui, Ele vai continuar sustentando-nos até que Cristo volte. Eu preciso crer, eu preciso confiar no Deus da provisão, e não apenas na provisão que eu já tenho. O Deus que dá, o Deus que dá muito mais do que nós merecemos. Precisamos perguntar como está então o nosso lidar com as nossas posses, com o nosso dinheiro, com aquilo que Deus colocou para que nós administrássemos. Cada um de nós precisa olhar isso com muita seriedade. Jesus ensinou muito mais sobre a administração financeira do que qualquer outro assunto na Escritura. E nos ensina como lidar com os nossos recursos. Eu queria orar com você nesse instante. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Deus,
falar de dinheiro, falar de posses, é um assunto extremamente complexo. Lidamos com aquilo, ó Deus, que quem sabe tem sido o grande gargalo na vida de muitas pessoas. Por que não dizer da maioria de nós? Quem sabe temos tido dificuldade de lidar, ó Deus, com esta área na nossa vida. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, para pedir, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a confiar na provisão do Senhor. É exemplo daquela viúva pobre, que deu todo o seu sustento, ainda que o seu sustento não simbolizasse a sua verdadeira sobrevivência, porque este valor não lhe dava condição de sobreviver. Mas ela entregou tudo ao Senhor. Ela creu plenamente na provisão que o Senhor podia dar. Ó Deus, mas nos livra, quantas vezes, ó Deus, das motivações daqueles homens, fariseus, ricos, que davam grandes somas apenas do que sobrava, mas não tinham o seu coração dado ao Senhor, não tinha a sua vida dedicada ao Senhor, não faziam como uma demonstração de amor para com o Senhor, ó Deus, mas apenas de uma manifestação de status diante daqueles que humildemente iam ofertar ao Senhor. Quem sabe, ó Deus, a exemplo daquela viúva pobre que Jesus destacou, quantos o fizeram da mesma forma? Quantos dedicaram, ó Deus, com fidelidade ao Senhor? Ó Deus, a nossa oração aqui, ó Deus, é que o Senhor nos ajude como igreja. Eu oro por aqueles, ó Deus, que ainda têm se apegado, têm sido escravo daquilo que possuem. Ajuda-lhes, ó Deus, a entender que nós somos mordomos do Senhor. Nós somos administradores do Senhor. E o Senhor quer, ó Deus, não apenas aquilo que nós temos, mas o Senhor quer primeiramente o nosso coração. O Senhor quer a essência da nossa vida primeiro, Senhor Deus. Porque este foi o exemplo maior que o Senhor deu, entregando o seu próprio Filho, o de mais valioso que o Senhor tinha, o Filho unigênito, para que Ele pudesse vir, tomar a nossa forma, sofrer o nosso sofrimento, padecer deste mundo, aquilo que haveríamos de padecer, ou que padecemos, para que pudesse entender como nós haveríamos de sofrer. E assim, ó Deus, ali na cruz do Calvário, entregou a sua própria vida, o sangue de valor inestimável, o sangue perfeito, o sangue do Deus Filho em nosso lugar. Senhor Deus, ajuda-nos a olhar, de fato, Deus, para aquilo que o Senhor fez, e sermos estimulados como aquela viúva pobre, a sermos, ó Deus, não apenas dar o nosso, aquilo que temos, mas o nosso coração primeiramente ao Senhor, para que aquilo que ofertemos, aquilo que dizimamos, aquilo que doamos, aquilo que fazemos para a obra do Senhor, para o sustento da obra missionária, para a construção do nosso novo templo, para a manutenção da casa do Senhor, possamos fazê-lo, ó Deus, com alegria, com disposição, com generosidade, como esta viúva pobre nos ensina. Ela não foi pressionada, ó Deus, em momento algum para fazê-lo, mas ela sabia em quem ela cria, e ela confiou plenamente em Ti. Faz-nos confiar nesta verdade, para a glória do Teu precioso nome. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.